Novamente a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais um domingo firme e fortes no propósito, né? Vamos começar com os nossos agradecimentos, para que depois possamos ouvir as dicas do dia, né? Sentem-se confortavelmente e fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento aos nossos amigos espirituais, a Jesus, Deus. Agradecemos por estar aqui presentes mais um domingo, para ouvir as preciosas lições que nos serão dadas hoje, tentar colocar em prática devagar durante a semana, de acordo com o ritmo de cada um, sempre com o apoio e companhia dos nossos mentores, nossos amigos espirituais que nos acompanham nessa jornada terrena. Pai, obrigada pelo domingo maravilhoso, que possamos todos estar com nossas famílias, nossos entes queridos, amigos, que tenhamos um domingo iluminado, uma semana também, e que nossos amigos espirituais estejam ao redor da nossa querida amiga que trará até nós os ensinamentos de hoje com muita sabedoria e muita luz. Assim seja. Então, bom dia. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos estudos da terceira parte do livro dos Espíritos, né? E aí a gente vai continuar agora no capítulo 8, né, que trata sobre as leis morais. Então, a gente fez um resumo das questões 776 a 802, né, para a gente tentar aproveitar melhor o tempo, mas fica o convite para aqueles que quiserem estar estudando os livros, né, da doutrina, né, as obras básicas. A gente sempre vai ter trabalhadores na casa para tirar qualquer dúvida caso aconteça, né, caso queira conversar sobre a obra, né. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende nesse capítulo, no capítulo 8, é uma diferenciação entre o estado natural e a lei natural, né, que são coisas diferentes. Então, o estado natural seria o nosso estado primeiro, né, da nossa formação, ou seja, o nosso ponto de partida. Então, a gente partiu de um ponto natural, todo mundo partiu do mesmo ponto, né, como princípios inteligentes. E aí a gente caminha conforme a evolução. Então, nascemos todos simples e ignorantes, e esse é o nosso estado natural. E com o passar dos milênios, a nossa inteligência, a nossa moral, ela vai se aperfeiçoando, vai se construindo, se fortalecendo e se afinando a lei natural. A lei natural, então, seria uma lei de Deus, que ela é eterna, ela é imutável e ela rege todo o universo material, dentro desse orbe, fora desse orbe, em todos os locais. Então, é uma das leis eternas de Deus. E conforme a gente então vai amadurecendo, evoluindo no nosso quesito moral e intelectual, ou seja, aquilo que a gente chama de despertando a consciência, né, a gente vai compreendendo melhor essa lei e praticando essa lei. A gente se harmoniza à lei. Então, segundo o Espiritismo, a infelicidade humana seria o afastamento e a rebeldia que o espírito tem quando ele nega que essa lei funcione de uma forma natural. Entende? Ou seja, quando a gente se rebela e fala, eu não quero isso para mim, não quero seguir as coisas do jeito que são, a gente desenvolve um processo de infelicidade. Então é importante salientar que essa marcha ao progresso, ela não tem volta, não tem retrocesso, ninguém regride. A gente pode estacionar por um tempinho, mas assim, voltar não tem como. E de uma maneira simples, a gente pode pegar a linguagem como um exemplo. Então, no momento que a gente aprende a ler a nossa língua portuguesa, qualquer coisa que estiver escrito, automaticamente a gente vai ler. Mesmo que não queira, a gente vai ler. Não tem como voltar atrás, não é assim? Então, a gente carrega esse referencial dentro de nós. E aí a gente até pode, pelo nosso livre-arbítrio, definir se eu vou querer ler ou não. Então, eu posso ver um livro e decidir se eu quero ler esse livro ou não.
né? Mas a minha capacidade de leitura é minha, e isso eu não vou perder, certo? Então, se aparecer um livro em russo ou em japonês, como eu não tenho esse referencial, eu não vou fazer a mínima ideia, eu não vou ter a mínima compreensão daquilo. Mas se eu estudar, se eu me dedicar e dominar essa língua, vai ser mais alguma coisa incorporada dentro dos meus referenciais. Então, a lei natural, ela rege tudo e diariamente ela se encontra ao nosso redor. Porém, a decisão de se dedicar e aprender a compreender essa lei vai depender de cada um. Principalmente o praticar essa lei, né? Então vai depender exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Então a gente pode sair de um estado de ignorância para entrar no estado de inteligência, assim como a gente deixa o estado da simplicidade para se afinar dentro de um estado de moralidade. Então são escolhas que a gente vai fazendo, conforme a gente vai interpretando e incorporando a vida, né? Então essa transição de um estado natural para um estado moral é chamado de processo evolutivo. O processo evolutivo, ele é constante, é imperioso, é lento e determinante para todos nós. Não tem nenhum espírito que esteja distante de um processo evolutivo. O que diferencia é o tempo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagarzinho, mas assim, a fluidez, ela é inevitável para todo mundo, sem exceção, porque somos regidos por essa lei que é a lei do progresso. Então, a lei de progresso a gente pode compreender como uma manifestação de amor, de misericórdia, de benevolência de Deus com a sua criação. Então, ele já nos criou de uma forma que a gente sempre vai melhorar, que a gente sempre vai se aperfeiçoar conforme o tempo. E aí ele deu toda a eternidade para que esse tempo possa ser respeitado pelo livre-arbítrio de cada criatura da sua obra, né? Então, ninguém é deixado para trás. Ninguém escapa dessa lei, ninguém é desconsiderado, e é sobre isso que a lei do progresso trata. Então, nós somos respeitados no nosso ritmo de jornada e somos realocados sempre conforme o nosso grau de moralidade. Então, o que isso quer dizer, né? Que tudo constantemente evolui. Diariamente, nós somos convidados a evoluir também. Então, a travar a nossa luta contra o egoísmo e contra o orgulho que ainda impera dentro da nossa consciência. Na grande maioria das vezes, o orgulho e o egoísmo ele aparece de uma forma mascarada, velada e até mesmo desconhecida. Mas é esse o momento em que nós estamos na nossa marcha evolutiva. E aí cabe um parêntese muito importante, né? Já há algum tempo a gente tem percebido que orgulho e egoísmo não é coisa nem boa nem ruim, né? E se a gente olha para esses dois estádios, né, essas duas colocações, com esse olhar, bom, ruim, certo, errado, a gente, sem perceber, ativa uma culpa gigantesca dentro da gente, né? Então, como a gente não quer sentir a dor da culpa, né, que desencadeia na nossa consciência, a gente desenvolve o mecanismo de querer não olhar para essas instâncias. E aí, nisso, a gente fica mais lento o nosso progresso, a nossa marcha, uma melhora. Então, vamos tentar definir, né, que é quando a gente olha para as coisas como certo e errado, bom e ruim, bem e mal, né, a gente inconscientemente ativa uma série de defesas internas, né, que vão fortalecer o nosso estado de ignorância. Então, isso é muito sério, né? Vocês já perceberam que quando a gente sente uma dor, o nosso primeiro movimento é paralisar, é querer não mexer. Então, se eu sinto uma dor muito forte no meu braço, eu vou tentar não mexer naquele braço, né? E vou tentar olhar para o resto, deixando aquela região quietinha, para ver se a dor diminui. Não é assim? Então, se eu vejo o mundo com essa dicotomia de certo e errado, cada vez que o meu orgulho ou o meu egoísmo aparecer na minha consciência para que eu reflita sobre o assunto, isso vai me causar uma dor. Automaticamente eu vou querer paralisar essa percepção e me distrair para outras coisas. E vou focar o meu olhar para isso, até aquela sensação de dor diminuir, ou seja, até eu esquecer aquilo que começou a chegar na minha consciência para que eu melhorasse, né? Então, assim, qual que é a proposta? Que a gente faça um convite para que a gente pare de repetir esse mecanismo. Entende? Então, o orgulho e o egoísmo, eles são estados de desenvolvimento espiritual, que todos nós, sem exceção, estamos. É que nem a infância. A infância não é boa nem ruim, ela é infância. A adolescência, ela é adolescência. O ser adulto é ser adulto, ou seja, ser espírito encarnado ou espírito desencarnado, tanto faz, são só estados diferentes, né, e transitórios. Então, o orgulho e o egoísmo também é um estado de desenvolvimento que todo espírito passa, né? Então, a gente pode ver como um exemplo a nossa cidade. Então, caso alguém mude aqui para Itu, o que é necessário? Ele ter uma consciência, uma percepção de aonde ele está.
Então ele precisa ter uma noção onde fica mercado, farmácia, escola, banco, hospital, posto de saúde e tudo mais. Para quê? Para ele ter uma referência das coisas ao redor dele. Ele precisa até, num caso de emergência, ele saber dominar aquele território para ele poder se localizar. Então o orgulho e o egoísmo seriam também mais ou menos como isso, como chãos, como territórios, né? Então se eu não me lançar a conhecer esse território, esse chão, né, como que eu vou conseguir me movimentar dentro disso? Como que eu vou encontrar uma saída? Então se eu não desenvolver estratégias para me mover dentro desse local, como que eu vou dominar esse local? Como que eu vou ter essa consciência, não é? Então, como que eu identifico, né? Como que eu vou poder me transformar se eu não identifico que esses territórios existem dentro de mim? É aí que está a nossa falha. Então, manter a ideia e o conceito de que orgulho e egoísmo são coisas do mal atrasa o nosso desenvolvimento moral. E é esse desenvolvimento moral que tem que caminhar alinhado com o nosso desenvolvimento intelectual. E essas coisas fazem parte da natureza e a gente precisa transpor esse local. Então, diariamente somos convidados a mudar de cidade. Só que para mudar de cidade eu tenho que saber onde está a saída da cidade. Senão não chego do outro lado, entende? Então, o que atrasa o progresso? Kardec pergunta. Os espíritos respondem. O orgulho e o egoísmo. Isso atrasa o progresso. Então, por essa razão que eu fiz esse parênteses de que a gente precisa olhar de uma forma diferente para essas duas instâncias, né? Porque os espíritos dizem que todos os males da humanidade repousam no orgulho e no egoísmo. E a nossa civilização, ela ainda é regida por essas forças, né? E a ignorância ainda está sendo o nosso maior obstáculo. Então, uma coisa que é importante de saber, o orgulho e o egoísmo, eles atrasam o desenvolvimento moral, eles não atrasam o desenvolvimento intelectual. Então, a gente pode ver, né, que muitas vezes a gente age como uma balança em desalinho. A gente consegue adquirir conteúdos intelectuais, uma compreensão racional das coisas, mas a gente não olha tanto para esse lado moral, que é o que precisaria ser desenvolvido mais para que a gente possa continuar caminhando com duas pernas e não com uma só, né? Porque com uma só fica mais difícil. Então, normalmente, a gente não investe nesse quesito moral. E aí a gente até pode ver, né, que é muito comum a gente admirar pessoas, né, que possuem títulos, cargos, né, ou que ter se dado bem na vida como uma representação de sucesso, seja através de um aspecto financeiro ou de um aspecto de ser conhecido e coisas do gênero, né? E aí muitas pessoas ainda seguem esses indivíduos como uma referência de vida. Só que quando essas pessoas elas agem de uma forma humana, porque eles são humanos, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, eu não esperava isso de tal pessoa, né? Eu não esperava que aquela pessoa que sabe tanto, que informa tanto, agisse dessa forma, né? Daí a gente se frustra, né? Ou seja, a gente tem uma tendência a querer admirar os dois pontos, não só a inteligência, mas o aspecto moral também. Então tem aqueles que possuem muita inteligência e quase nada de moralidade, normalmente alguns que têm muita inteligência, gostam muito do aspecto material das coisas também, né? E também que não é nem bom nem ruim a matéria ela só é, também não tem nada a ver. E existem aqueles que possuem uma moralidade elevada e quase nada de inteligência, né? Eu lembro de ter uma senhorinha que eu conheci, eu tive um prazer gigantesco de conhecê-la, que ela tinha uma sabedoria gigantesca de vida, mas ela era analfabeta, ela não sabia ler absolutamente nada, mas ela tinha um conhecimento de vida, né, de sabedoria, que a deixava realmente um ser bem diferente, né? Então, resumindo, qual que é a nossa dificuldade? O equilíbrio, né? Só para variar e sintetizar. Parece aquelas lições de matemática que a gente faz aquele monte de cálculo gigantesco para dizer que o x é igual a 1, né? Ou igual a 2. Então, qual que é o nosso desafio? O equilíbrio entre essas duas instâncias, né? Então, alinhar isso como a gente alinha as nossas pernas, inteligência e moralidade. Quando a gente anda assim, em equilíbrio, a gente caminha com mais facilidade na harmonia em consonância com a lei natural. A gente desperta essa consciência, né? E é para isso que a gente encarna vida após dia e vida, né? Para conseguir desenvolver isso. E em cada experiência terrena ou após essa experiência, né? Já num balanço de vida, né? Depois, a gente consegue amadurecer um pouquinho mais, né? E cada vez mais a gente vai seguindo e se afinando a essa lei. Então, a gente pode facilitar o processo do crescimento, não fugindo da gente mesmo. Por isso que o autoconhecimento é uma coisa extremamente falada com todos palestrantes, principalmente Divaldo, Joana de Ângeles fala muito da necessidade do autoconhecimento,
né? Porque é onde a gente consegue olhar para essas duas questões, do orgulho e do egoísmo. E aí a gente aproveita o tempo presente, né? Então, dando continuidade nesse capítulo, ele também fala de uma questão sobre os povos degenerados ou povos corrompidos. Então, quando a gente conhece, né, a gente lê um pouquinho da história, a gente vê que existiam de tempos em tempos civilizações, povos, né, que vieram e sumiram, né, tiveram um período de tempo e desapareceram, né? E aí o Kardec, então, e os espíritos, eles dizem que todos os povos, eles vão atingir a perfeição como todos os outros espíritos, né? É sempre uma questão de marcha, né? Sempre uma questão de continuidade. Então, o que a gente pode compreender? Né? Que de tempos em tempos, grandes quantidades de espíritos vêm até esse planeta, ficam um determinado tempo, aprendem o que precisam aprender e seguem o rumo. Como uma escola, literalmente. Tem alunos da terceira série do primário que chegam e todo ano eles se formam, vão para o quarto ano, e aí vem a turminha nova do segundo para o terceiro, e assim vai tendo sempre essa dinâmica, essa fluidez, né? Então esses grupos eles ficam presentes por um tempo e são regidos pela mesma lei natural, como sempre, né? E só que eles vão, de acordo com as experiências, eles vão se amadurecendo e também vão se transformando, e dependendo da necessidade de desenvolvimento moral, eles vão sendo redirecionados e realocados para outros lugares. Uns permaneceram aqui, outros foram para outros lugares e assim por diante. Então a gente nunca pode esquecer que a Terra ela é uma moradia transitória da gente, não é um lar fixo, definido e eterno, né? Então todo espírito que ainda ressoa de uma forma semelhante por sintonia é atraído para um órgão. Então aqui é o nosso lar do orgulho e do egoísmo. Todos os espíritos que têm uma afinidade com essas duas forças fazem uma temporada aqui nesse planetinha. E quando trabalha melhor ou se rebela mais, aí permanece aqui ou vai para outro, onde continua, ou vai para um pouquinho melhor. Então assim, então é mais ou menos esse o quesito de uma forma muito simples, simplificada, né? Então o que acontece? De tempos em tempos esses espíritos eles são trocados. E esse é o processo do porquê que existe aí a gente olha para trás e fala, nossa, quantos comportamentos absurdos que aquelas pessoas faziam naqueles tempos, e sacrifícios e não sei o quê. Ok, aquelas pessoas hoje provavelmente já não fazem mais nada disso, como hoje a gente já está numa condição de olhar para aquilo e achar que é um absurdo, né? Então eles falam das grandes civilizações, né? Que hoje a gente vive numa civilização que um dia também ela vai deixar de existir. Natural, um dia assim, daqui a um bom tempo, mas vai acontecer. Então, dependendo de onde nós vamos estar internamente no nosso progresso moral e intelectual, nós vamos seguir para lugares que vão ser semelhantes, né? Porém, tem uma colocação interessante que eles colocam, né? Que todo mundo evolui, mas nunca haverá uma só nação. Eles chamam a atenção para isso. Eles falam, ninguém vai ser, ou seja, no sentido de não vamos ser todos iguais. A gente não vai evoluir a ponto de ser uma coisa só. Eles falam que a diversidade é necessária para o espírito. Então os espíritos dizem, né, que é da diversidade que nascem costumes e necessidades diferentes que vão constituir as nacionalidades. Então eles dizem, precisamos das diferenças para aprender a respeitar, a coexistir, por exemplo, né? E é diante dessas diferenças que as leis vão sendo apropriadas e vão regindo os costumes que atendem àquelas necessidades. E eles continuam, quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, naturalmente os povos vão praticar caridade uns com os outros, né? Como os indivíduos de um homem para outro homem. E aí eles vão poder viver felizes e em paz, porque ninguém vai procurar fazer injusto com o seu vizinho e nem viver às custas desse vizinho, né? Quanto às civilizações, Kardec ele pergunta, né, quais sinais a gente pode reconhecer uma civilização completa, uma civilização mesmo, né? Aí ele fala que a gente reconhece uma civilização através do seu desenvolvimento moral. É assim que a gente reconhece se uma civilização ela é boa, se ela tem base, se ela tem fundamento. Então a gente sempre acha que é o aspecto da tecnologia, né? Mas se a gente for pensar, né, como a gente não se desenvolveu tanto assim. Então, quando a gente pensa lá nos tempos, né, nos romanos, nos gregos, nos persas, né, praticamente civilizações que já não existem mais também, né? Uma criança abandonada naquela época e uma criança abandonada hoje não tem muita diferença. Um indivíduo que não tinha recursos financeiros naquela época e um indivíduo que não tem recursos financeiros hoje também não tem muita diferença.
Então a gente percebe que a gente pode ter evoluído tecnologicamente, mas num quesito talvez de justiça e de fraternidade ainda falta um pouco, quer dizer, bastante para poder ter melhorado, apesar de tantos milênios terem se passado. Então são nesses detalhes que a gente percebe que às vezes a gente ainda não... Aonde estão os nossos desafios para o nosso crescimento, né? Outra questão, a questão da educação, né? Naqueles tempos, quem recebiam as educações eram os privilegiados, né? E hoje talvez não seja muito diferente também, né? Então a gente não evoluiu tanto assim, né? E é nisso que o Livro dos Espíritos ele nos chama a atenção, apesar dele ser de 1800. Mas Kardec ele explica, né, que o povo mais civilizado vai ser aquele onde se encontra menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos mais intelectuais e morais vão prevalecer em relação aos hábitos materiais, onde a inteligência vai poder se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé e benevolência, e a generosidade sejam recíprocas, onde os preconceitos de nascimento e de castas não estejam mais enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não nos consagrem nenhum privilégio e vão ser as mesmas do último até o primeiro, né? Onde a justiça vai se exercer com menos parcialidade, onde o fraco vai encontrar sempre apoio no forte, onde a vida do homem, as suas crenças, as suas opiniões vão ser respeitadas e onde haja menos pessoas infelizes, né? Onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros para não lhes faltar o necessário. Essa é a civilização do futuro e é para essa civilização que a gente está sendo trabalhado para existir, né? A gente está distante disso? Tá, mas a gente está caminhando, né? E aí realmente é uma questão de tempo. E aí Kardec ele diz, né, que a humanidade ela progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam. Não é o grupo todo junto que vai, é o indivíduo, é cada um dentro desse grupo que vai melhorando. E aí ele fala, pouco a pouco vai se esclarecendo. Então, quando estes que se esclareceram se impõem pelo número, eles vão tomar a frente e naturalmente arrastam os outros para um crescimento. Então, por isso que o trabalho individual é algo tão falado na doutrina espírita, né? Ou seja, onde o indivíduo tem que se trabalhar, porque essa é a proposta. Então, é um aqui, mais um, mais um, mais um, e de repente tem vários que vai contaminando e vai mostrando e levando um grupo. E aí ele fala, né, que então a gente entende que o autoconhecimento e a atitude é tudo que por hora a gente precisa fazer, né? E por fim ele fala que o progresso da legislação, né, ele entende que ele diz, né, que todas as leis elas são necessárias, sejam elas severas ou sejam elas brandas, conforme a moral e o costume do povo e da civilização. As leis humanas elas são necessárias para manter uma ordem num grupo, né, que vai ser sempre muito diverso e muito heterogêneo. A gente vê na história, então, que antes era comum, né? Uma civilização, um povo, um país brigar com outro, entrar lá, dominar, aí eles saqueavam, matavam todo mundo, escravizavam e tudo bem. Era uma coisa normal, isso há poucos séculos atrás, né? Hoje a gente olha e fala, nossa, que coisa absurda, imaginar que era uma coisa assim, não tinha direitos humanos, não existiam leis que protegiam aquela pessoa que morava naquele lugar, né? Então, hoje a gente já olha isso como uma forma muito estranha, já causa um mal-estar. Então, em qualquer outro lugar desse planeta, né, a grande maioria das pessoas vai achar que era um absurdo queimar uma pessoa viva por causa de uma religião, ou de um costume, ou por não professar uma religião, né? A gente acha hoje que é normal, né? A gente acha isso estranhíssimo, né? Ou que é extremamente um absurdo escravizar pessoas, né? Então isso já é uma coisa que a nossa natureza, quem está encarnado hoje em 2021, já olha para essas coisas e acha isso uma coisa assim absurda e totalmente incoerente com o mínimo de respeito e consideração com a liberdade e a existência de um outro ser humano. E a gente não sente isso porque é uma lei humana, legislação. A gente sente isso porque já está no coração. A gente sente isso. É aí que a gente observa que já houve um progresso de pensar que lá atrás precisou existir leis, né? Então assim, que assinasse, né, dizendo que uma pessoa negra não poderia ser escrava. Precisou de um papel, de uma assinatura, entende? E foi necessário.
Mas hoje a gente já olha e fala, não, a pessoa ela não precisa de uma assinatura para ser livre, ela já é livre porque ela é livre, ela tem o direito, ela já nasceu livre, vai ser sempre livre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E a gente está falando aí de pouco tempo, entende? Então aí a gente vai vendo que a gente vai transformando a moral, porque isso não é conhecimento, isso não é inteligência, percebe? Tudo foi necessário para que a gente chegasse aqui. Então muitas leis que nós temos hoje, elas vão nos conduzir a uma transformação também interna, que às vezes a gente não está tendo ainda a condição. Então quando tem uma lei que me freia o meu impulso de, sei lá, vamos imaginar uma lei de silêncio, que existe, né? Então assim, uma lei que fala que eu não posso fazer bagunça depois de um determinado horário. Essa lei está me ensinando a respeitar um coletivo. Hoje talvez isso não esteja ainda dentro de mim, mas daqui a um tempo a gente vai ter a posição de falar, nossa, que absurdo, as pessoas não respeitavam o direito de descanso de uma outra pessoa, como assim? Entende? E aí a gente vai afinando e melhorando, né? Então, os espíritos dizem a respeito dessa questão, né, que as nossas leis, há uma lei de progresso também na legislação humana. Eles falam o seguinte, né, que isso, a evolução das leis humanas, elas vêm naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. O ser humano já reformou muitas legislações e vai reformar muitas outras. E aí eles são categóricos, eles escrevem, espera, tenha paciência, né? E aí, para terminar, eu trouxe na íntegra um dos últimos trechos desse capítulo da Lei do Progresso, né? Que daí fica a proposta para cada um refletir, que é a resposta da questão 800, sobre o progresso das leis humanas. Aí os espíritos, eles dizem, literal assim, as ideias se modificam pouco a pouco, segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas, até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornará os outros mais fáceis. Essa é a proposta do Espiritismo. Entende? Então assim, no momento que conforme eu vou lendo, vou refletindo, vou me identificando no meu dia a dia, né, no meu comportamento, em cada local, fazendo sempre esse link, essa reflexão, eu começo a me perceber e começo a me transformar. Essa pequena transformação que a gente tem dentro da gente já é um grande feito, né? Porque daí a gente vai ganhando força, vai ganhando impulso, como uma caminhada. O primeiro passo é o difícil de dar, mas depois o corpo meio que te joga para frente, você vai indo, né? E de repente você pode até estar correndo, né? Então, qual que é a proposta? Que a gente possa sempre começar por nós mesmos. Entende? Então, a lei do progresso fala dessas coisas. É isso, gente. Eu sei que é bastante informação, mas, como eu falei no início, se houver alguma dúvida, caso alguém queira conversar alguma coisa, depois fica à vontade, tá bom? Então, vamos... Tá. Não. Ainda não. Vai ali com o papai. Então, vamos fechando os olhos e vamos, nesse momento, agradecendo a oportunidade de todos esses espíritos que trouxeram tantas informações, tantas colocações, pontos de vista, para que a gente pudesse refletir e aprender. A gente agradece a Deus pela oportunidade da vida e fica a nossa gratidão a todos os espíritos que nos protegem, que nos amparam, nos intuem, a todas as oportunidades de existência, onde a gente pode se ver provado, testado, para que a gente possa amadurecer. E a nossa gratidão por tanta perfeição na qual nós somos inseridos, que a gente possa permanecer conectados, ligados ao nosso mentor,
ao Cristo através do seu Evangelho e a Deus durante essa semana e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.